Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Então quer dizer que o Papa da Pachamama e do crucifixo com foice e martelo está para se tornar o mais novo Papa de Fátima? É isso? É isso que vocês querem que eu acredite, caros conservadores e até alguns tradicionalistas que navegam aí pela internet e estão altamente excitados com as novas de que Francisco há de consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, paralelamente, não só no Vaticano, não só no Vaticano, mas também em Fátima. E não só ele, mas também os bispos do mundo todo, essa ao menos é a intenção. E assim vocês pensam, nossa, pela primeira vez na história, está para realmente acontecer a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como pediu Nossa Senhora de Fátima. Vocês não entendem, vocês parecem que não têm memória, parece que não têm bom senso, vocês não veem para onde isso está realmente nos levando. Vocês também não estão lembrados de quem que nós estamos falando, quem é a pessoa que está propondo esta consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então, permitam-me refrescar a vossa memória e também colocar as coisas dentro do seu devido contexto, porque é isso que está faltando aqui. Está faltando bom senso para conseguir perceber a realidade que está diante dos nossos olhos, com discernimento e prudência, e ao mesmo tempo memória. Vocês parecem que esqueceram quem é Francisco. Parece que não sabem o que ele pensa de Nossa Senhora, o que ele pensa do comunismo, o que ele pensa mesmo dessa questão, que nós podemos presumir que ele pensa, ao menos, dessa questão da consagração da Rússia. Vocês estão caindo em uma propaganda enganosa mais uma vez, estão sendo mais plateio-entusiastas de um circo, do circo modernista, mais um número, mais uma apresentação, e vocês estão batendo palma para uma grande palhaçada. Entende? Uma grande palhaçada, uma palhaçada que pode ser inclusive perigosa, mas que já em si mesma é uma fraude. É isso que está acontecendo aqui. Bem, não sei se vocês perceberam, mas vocês estão sendo arrastados a tomar um lado, a sair de uma sábia e prudente neutralidade com relação a esse conflito em que não tem nenhum santo, para vocês aderirem o lado que tem ali a sua própria versão da história, que é a versão, que engraçado, é a versão da esquerda, é a versão também dessa elite, como dizem, globalista, esse projeto de poder internacional aí para suprimir as nações e estabelecer um governo mundial, essas coisas, baseado nos princípios da Revolução Francesa. Então, vocês estão sendo aparelhados, saindo de uma prudente neutralidade, que é realista, para um faz de conta, para uma coisa que não tem cabimento, para fazer parte de uma campanha que, se vocês pensassem duas vezes, vocês não iriam querer tomar parte nela. É isso que está acontecendo. Deixe-me contextualizar. O Vaticano, quando começou essa fase do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, porque é uma fase, é uma nova fase, é um novo patamar, essa guerra já começou, pelo menos, por baixo, em 2014, mas vamos lá. Quando começou essa fase, dia 24 de fevereiro, o Vaticano, já nos primeiros dias desse conflito, ele então, prudentemente parece, apenas manifestou sua preocupação pelas perdas humanitárias que poderiam ser causadas pelo conflito, pela assim chamada invasão da Rússia, como dizem alguns, ou então, se você quiser, a Operação Militar Especial da Rússia, como dizem outros. Mas estava ali numa posição prudencial, querendo a paz e querendo que as coisas se resolvessem diplomaticamente. Ótimo. Mudou alguma coisa nas palavras do Vaticano com relação a isso de lá para cá?
Nas palavras, não, mas na atitude, sim. Nas palavras, ainda o discurso é esse: vamos consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria para a gente ter paz. As palavras são essas. Mas os atos não são de paz. Os atos são de guerra. Os atos são de acusação e invectiva contra a Rússia. O Vaticano escolheu um lado, e o lado dele é o lado do presidente Biden, um grande bergogliano, inclusive. Aquele tipo de homem que vai aos domingos na Santa Missa e comunga, e durante o resto da semana fica promovendo a agenda LGBT, fica promovendo a invasão dos países sob o disfarce de imigração de refugiados, fica promovendo o direito civil ao aborto e coisas desse tipo. Então, Bergoglio, nas suas atitudes, está se alinhando com Biden, para usar um nome conhecido que vocês podem entender mais ou menos de que lado ele está. Pois bem, como sei disso? Então, aconteceram algumas coisas que muita gente não está consciente. Por exemplo, o assim chamado patriarca russo de Moscou, ele fez um sermão, e nesse sermão, foi no Domingo do Perdão, isso faz um tempo, umas 2 semanas por aí, ele vai justamente dizer que a questão entre Rússia e Ucrânia é uma questão metafísica. Não meramente de caráter político, mas também de caráter metafísico. Como uma disputa entre bem e mal, entende? No caso, a Rússia seria o bem e a Ucrânia seria o mal. Mais ou menos essa é a ideia dele. Não a Ucrânia, o Ocidente. E a Ucrânia estava sendo dado tempo para que ela escolhesse se ela ia ficar do lado da Rússia ou se ela ia ficar do lado do Ocidente. Essa é a ideia. E o que ele vai usar, que imagem que ele vai utilizar para poder, então, dizer que o Ocidente é mau? A questão da parada gay. Então, o Ocidente, ele traz para os países que querem alinhar-se com ele essa proposta. Vai ter parada gay? Se vocês querem o nosso dinheiro, se vocês querem o nosso financiamento do Fundo Monetário Internacional e outros estímulos, vocês têm que ser democráticos. Ser democrático é o quê? É permitir pecados que clamam ao céu por vingança, como aborto, homicídio voluntário e também, evidentemente, e é isso que destaca o patriarca Cirilo, também a questão da sodomia aí em praça pública, que são essas paradas do orgulho gay. Então, como na Rússia desde 2012 e para os próximos 100 anos ao menos, não haverá esse tipo de coisa, é proibido esse tipo de coisa, então esse patriarca Cirilo disse, olha, esse é o teste, esse é o requerimento para ver se a Ucrânia realmente vai servir a Deus ou servir ao mundo. Então você vê que o patriarca Cirilo tomou uma posição ao lado de Vladimir Putin, isso está muito claro. E, evidentemente, qualquer pessoa com um pingo de senso crítico vai notar facilmente que, enquanto este tal de patriarca Kirill, ele se escandaliza com a questão da parada gay, e faz bem em se escandalizar, no entanto, ele não se escandaliza com países que têm o aborto aprovado, como é o caso da Rússia, e como é o caso de muitos outros países. E isso não seria servir ao mundo para ele? Então aí você nota que realmente é um uso instrumental da religião. A religião está sendo instrumentalizada por este senhor. O que Francisco vai fazer? Francisco vai, em vez de fazer essas observações, por exemplo, que serão pertinentes, ele simplesmente vai dizer algo que todo mundo fala, mas ninguém faz. Não se deve misturar religião com política. Isso é simplesmente hipócrita. E eu vou mostrar para vocês como já que essa consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria é pura política, como vocês vão ver. Mas ele diz, não se deve misturar, a gente deve se preocupar com a paz, etc, etc, etc. Então, a partir daí, Francisco já começa a escolher um lado, que é o lado dos Estados Unidos, certo? Em oposição a esse patriarca, embora eles conversam, estão tentando dar as aparências que estão de acordo. Mas as atitudes mostram que as coisas são diferentes. Por quê? Francisco, com esse ato, está deixando claro que ele crê que tudo é culpa da Rússia. Ele está associando
esse conflito entre Rússia e Ucrânia com a mensagem de Fátima. E ao fazer isso, ele está então, implicitamente, mas muito claramente para qualquer bom entendedor, está querendo dizer, olha, esta guerra que está acontecendo, que pode trazer uma potencial perseguição à igreja, mártires, destruição de países, etc., isto é tudo culpa da Rússia. Se isso não é tomar uma posição, sair da neutralidade e tomar uma posição, então eu não sei o que é. Se você se recordar da mensagem de Fátima, você vai entender o que eu estou dizendo. Segundo a mensagem de Fátima, Nossa Senhora, no dia 13 de julho de 1917, como recorda a redação do site Vatican News, justamente noticiando esse evento, encabeçado por Francisco, havia pedido a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, afirmando que, se esse pedido não fosse atendido, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Então, Francisco está fazendo essa consagração para prevenir, olhem só, se você interpretar a luz de Fátima, que a Rússia persiga a Igreja, faça guerras, espalhe a fome pelo mundo, ou seja, como resultado dessas sanções econômicas e muitas outras calamidades, destrua nações, etc, etc, etc. Se você está com Francisco nessa causa da consagração da Rússia, por mais bem intencionado que você seja, você está justamente polarizando o conflito. Você está escolhendo um lado, o que é muito imprudente, porque os dois lados estão errados. Isso é muito claro. Você está escolhendo um lado e você, em vez de estar promovendo a paz, na verdade o que você está promovendo é a guerra, porque isto aqui é uma acusação. Isto aqui é um ataque. Isto aqui, quando você evoca a mensagem de Fátima falando dos erros da Rússia, o que você está querendo dizer? A Rússia, agora, nesse momento, nesse contexto, está errada. Compreende? E é ela que está errada. E ela somente está errada. E se nós fizermos a consagração dela, pobrezinha da Rússia, então evocando novamente a mensagem de Fátima, então tudo vai estar praticamente resolvido. Então, esse seria o ponto. Vamos usar um pouco da nossa memória. Francisco realmente acredita nessas coisas que ele está promovendo? Ou ele está simplesmente instrumentalizando Fátima? Reflita, pense bem. Olhe o currículo do homem. Lembre-se de alguns eventos. Eu vou ajudá-lo aqui. Eu vou ajudá-lo. Será que ele realmente leva a sério a mensagem de Fátima? Eu acredito que não. É muito fácil de perceber isso. Vamos pensar na imagem que ele tem de Nossa Senhora. Francisco imagina Nossa Senhora como uma mensageira do céu, que vem trazer uma mensagem ao mundo, inclusive tem implicações de caráter político? Não. Religião e política não se misturam. Assim como ele censurou o patriarca Kirill, que estava justamente fazendo isso, e há tantos outros, na Hungria, por exemplo, quando ele foi à Hungria, também falou isso, porque lá existe um partido e existe uma tendência lá de defesa nacional, de valores conservadores, de unir de alguma maneira a igreja estabelecida, o catolicismo com o Estado. Então, como há esse risco para ele, então ele já fala, não pode misturar religião e política. Então, como que uma Nossa Senhora que vem falar justamente de uma questão, querendo ou não, que tem uma implicação política, pode ser bem vista por ele? E mais, fala-se em Imaculado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria, para quem não sabe, tem uma evocação social, tem uma evocação de reparação da sociedade, as ofensas que os povos, com o protestantismo, com todas as outras heresias, com a infidelidade, com a libertinagem, cometem contra Nossa Senhora, e assim também está relacionado com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Uma coisa está intimamente ligada à outra, e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria tem um caráter social de reparação, de conversão da sociedade a Deus. Isto é uma coisa que jamais entra no contexto da sociedade pluralista, onde existem várias religiões operantes aí que ofendem a Deus e pessoas que ofendem a Deus livremente. Está tudo bem.
ótimo, que bom essa diversidade querida por Deus, vai dizer Bergoglio. Então, vocês acham que esse homem pode realmente levar a sério a mensagem de Fátima? Deixem-me lembrar de mais uma coisa. Como é que ele vê Nossa Senhora? Nossa Senhora, para ele, é uma mulher do Evangelho, é uma discípula de Jesus de Nazaré, assim como aquele padre da Teologia da Libertação fala nas homilias sobre Nossa Senhora. Então, é isso que ele pensa de Nossa Senhora, uma mulher forte, uma mulher trabalhadora, que tem essa ou aquela qualidade humana. Mas aí vamos perguntar, ele crê que ela é imaculada e que o seu coração é imaculado? Não, não, e eu posso provar isso num discurso dele, numa reflexão que ele faz sobre Nossa Senhora no Calvário. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que Nossa Senhora não disse isso em voz alta, mas no silêncio, no seu coração, ela se questionava. E ele até parece que entra na cabeça de Nossa Senhora, porque ele cria um diálogo, digamos assim, entre ela e Deus, na realidade ela, reclamando como pode me prometesse que ele seria um príncipe, que seria um rei, que lhe daria um trono e ele estaria agora crucificado. Eu fui enganada, isto são mentiras. Deus mentiu para mim e coisas assim. Isso então se passava naquele coração imaculado de Maria, na mente deste, não digo herege, desse blasfemo. Um blasfemo porque atribui a Nossa Senhora um comportamento, um pensamento que não é próprio dela e do seu imaculado coração. Então é este Senhor aí, este Senhor que não crê no dogma do Imaculado Coração de Maria, que é consequência da sua Imaculada Conceição, que atribui pecados, atribui erros, atribui equívocos a Nossa Senhora, é esse que vocês estão querendo que faça a consagração, que isso seja aceito por Deus, pela Virgem. É este aí. Ecce homo. Eis aí o homem que vocês estão seguindo. Entende? O grau de maluquice que isso significa, o grau de falta de percepção da realidade que isso implica. E mais, como pode Francisco realmente estar ligando para essa mensagem de Fátima, que fala sobre os erros da Rússia soviética? O que é a Rússia soviética? Rússia soviética é aquela que hasteou a bandeira do comunismo. Ateu, materialista, anticlerical. Isto é a Rússia de que está falando Fátima. A Rússia soviética. Esta Rússia soviética, esta bandeira com o quê? A foice e o martelo. A foice e o martelo. São símbolos do comunismo. A mensagem de Fátima ataca a foice e o martelo. Bergoglio está em harmonia com a mensagem de Fátima, combate o comunismo, ataca a foice e o martelo, que é a mensagem da igreja, inclusive, deixe-me observar. O magistério da igreja condena o comunismo como algo intrinsecamente mal, como algo inaceitável. Não podemos cooperar com o comunismo nem com comunistas. É isto que ele propõe? É isto que ele crê? Não. Bergoglio recebeu em 2015 das mãos de Evo Morales 2 presentes. Primeiro, o mais conhecido, uma espécie de artefato, né? Parece de madeira, que foi esculpido por um padre teólogo da libertação. Como que era esse crucifixo? É um crucifixo onde está Nosso Senhor e a foice e o martelo. Tem uma foice e um martelo. Você pode ver, eu vou deixar a imagem aí para você ver. Então, ele recebeu isso e recebeu também uma medalha ao mérito, concedida pelo governo da própria Bolívia, na qual aparece o mesmo símbolo. Então, para Bergoglio, como você pode ver, ele vai receber isso até com afabilidade e não vai ficar assim apenas. Alguns vão, na época, dizer que ele fez isso por mera diplomacia, etc., mas na verdade não. Na verdade ele ficou muito agradecido e ofereceu este crucifixo comunista, comunifixo talvez a gente pode chamar, ofereceu isso a Nossa Senhora de Copacabana, a padroeira da Bolívia, e deixou lá no santuário dela.
E ele, inclusive, fez uma oração dedicando esse crucifixo e essa medalha com símbolos comunistas a Nossa Senhora. Então, esse mesmo que dedicou um crucifixo comunista a Nossa Senhora é o que agora está dedicando, consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Que, na verdade, está fazendo isso por mera politicagem, e vocês estão caindo na politicagem porque não tem nenhuma conotação religiosa isso. Para ele, o comunismo, por exemplo, não é um problema. Na verdade, ele está ativamente trabalhando pelo comunismo. Por quê? O que eles estão querendo transformar os nossos países com todas essas medidas que nós temos visto sendo implementadas nos últimos 2 anos e meio. O que é? Comunismo. Basicamente comunismo. Não tem um outro nome para isso porque as pessoas sendo obrigadas a fazer coisas que elas não acreditam, dissimulando. Por exemplo, carregando aquelas coisas no rosto, aquele pedaço de pano no rosto. Não é? Todo mundo sabe que isso é alguma coisa inútil, algo sufocante. Mas fazem isto. Todos são obrigados a fazer isso, crendo ou não crendo. Porque a burocracia ali disse que nós temos que fazer isso. E assim vários outros exemplos que nós podemos dar. E é assim, e todo mundo segue isso, mesmo não acreditando, isso é tal e qual aconteceu na Iugoslávia, tal e qual acontecia nos países satélites e na própria União Soviética. As pessoas eram verdadeiros escravos e paus mandados de um governo que as pessoas não acreditavam, mas oprimidas por ele, e tendo ele simplesmente como o único horizonte possível, porque não havia mais a igreja, eles tinham destruído, tinham destruído ou aparelhado ao governo comunista, eles tinham destruído a própria noção de família, que o comunismo destrói, e assim o indivíduo ficava sozinho, só aquele pequeno indivíduo sendo esmagado pelo Estado, oprimido pelo Estado. Então, esta situação de um Estado inescapável, um Estado mundial, com controle mundial de todas as pessoas, que você não acredita nele, mas você é obrigado a seguir aquilo, ainda que aquilo não represente os nossos ideais religiosos, ainda que isso não represente a noção que nós temos de homem, etc., você vai ser obrigado a engolir isto. Quem está trabalhando para isso? Bergoglio. Isso é muito claro. Sob a máscara de tolerância, sob a máscara de amor ao próximo, etc. Mas isso é só máscara. Sob a máscara de Fátima agora, abra os olhos sob a máscara de Fátima, estão te enganando. Sabe por quê? Porque Bergoglio, e aqui vamos para o nosso terceiro e último ponto desse nosso vídeo aqui, Bergoglio ele sabe muito bem que a consagração à Rússia ela já aconteceu, ao menos, né, se ele dar ouvidos aos seus predecessores, ele sabe que a consagração aconteceu. E ele sabe que o que ele está fazendo aqui é um teatro. Eu digo, a consagração aconteceu, isso talvez gere alguma polêmica, muitos vão dizer, não aconteceu como tinha que acontecer. Sobre isso eu quero fazer mais um vídeo só falando sobre isso, sobre essa questão. Então, eu não vou entrar aqui nessa polêmica agora, mas eu vou falar sobre isso com mais detalhes para você, o que eu penso sobre essa questão. Mas, você indo pelo que ensinam as autoridades, ok? Na igreja, e um papa, ainda que seja um falso papa e um pretenso papa, ele tem que ao menos seguir aquilo que os antigos ali determinaram. O que nós vemos? Em 1952, isso para você ver como tem para todos os gostos, ok? Em 1952, o Papa Pio XII consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Isso foi feito, expressamente. Em uma carta, se não me engano, o nome é Anno Vergente, ou alguma coisa de Vergente Anno, um documento dessa data em que ele consagra a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E assim, então, para nós tradicionalistas, é claro que houve esta consagração da Rússia feita por Pio XII. Aqui não vou entrar em detalhes, mas vamos para o outro. Mas aquilo ali não deu certo, etc, etc, etc. Então, se você é modernista, você não é tradicionalista. Você é modernista. Então, você tem como uma referência também todos esses neopapas aí que vêm dos anos 60 aí, mudando tudo na igreja. Então, se você aceita essa gente, eles mesmos vão dizer, olha, em 1984, houve também a consagração por João Paulo II. E a irmã Lúcia pós-conciliar, a irmã Lúcia, segunda fase, como dizem alguns, ou a irmã Lúcia, até como postulam alguns outros aí, a irmã Lúcia impostora, a falsa irmã Lúcia, ela teria confirmado isso aí. Se você
é adepto, então, dessas mudanças que aconteceram na igreja, não é o meu caso, mas você deveria entender. Houve a tal consagração. Então, por que fazer essa consagração agora? Tem algum motivo razoável? Vamos recapitular aqui. Eu não quero tomar muito do seu tempo, eu vou só recapitular aqui esses pontos. Então, Bergoglio não acredita em Imaculado Coração de Maria. Para ele, Maria é como uma mulher, talvez especial, mas que também reclama com Deus, que teve que lutar para ser santa, etc, etc, como todas as outras. Então ele não acredita nesse negócio de Imaculado Coração em primeiro lugar. Segundo lugar, ele não acredita que os erros da Rússia, sobretudo o grande erro da Rússia, o comunismo, é uma coisa que nós devemos evitar a todo custo. Tanto que ele recebe um símbolo comunista, que foi o mesmo símbolo da União Soviética, que é, sobretudo, o objeto, né? A Rússia de que está falando Nossa Senhora, a União Soviética. Então, para ele, não tem grande problema, então ele não está muito preocupado com a questão do erro da Rússia, de qualquer maneira. Terceiro ponto, ele sabe que a consagração já foi feita. Por qualquer ponto de vista que você olhe, tradicional, modernista, não importa. Foi feita. Então, por que ele está fazendo isso? Simples, só por politicagem. Ele é um hipócrita, está assinando a sua carteirinha de hipócrita, porque ele está criticando o patriarca tal, está criticando o presidente da Hungria tal, um fulano tal, porque o padre conservador tal, porque mistura a religião com a política, ideologia, etc. Mas ele mesmo, quando se trata de defender a agenda da esquerda e dessa oligarquia financeira, burocrática, internacional, querem estabelecer o verdadeiro comunismo realmente no mundo, tá? Com todas essas mudanças do grande reset. Então, quando este é o caso de usar Nossa Senhora, de usar a nossa religião católica para essa agenda, aí sim, aí pode, aprovado. Aí a gente tem que ser profeta, aí a gente tem que lutar, aí a gente pode ter a nossa ideologia, não tem problema. Entendeu? Então você é conservador, você é contra tudo isso, mas você está sendo não só o observador, mas está atuando neste circo. E você é o palhaço. Entende? É isso, basicamente isso que eu quero alertar aos nossos amigos, porque são pessoas boas, são pessoas bem intencionadas, mas parece que não têm memória, que não sabem com quem estão lidando, ainda não aprenderam, aí já esses quase 10 anos de Bergoglio, ainda não entenderam como que funciona, qual é o modus operandi dele, e não conseguem fazer uma análise apropriada, imparcial, olhando para os fatos da situação. Eles não estão entendendo que é disso que se trata. Compreende? Vocês estão pensando lá em Fátima, quando não tem nada a ver com isso. Entende? E é isso então, essa é a minha mensagem por hora. Depois eu vou gravar mais um vídeo falando sobre essa questão da consagração da Rússia. Tá? Aqui eu falei sobre Francisco e a questão da Rússia e Fátima e tal. No próximo eu vou falar só sobre Fátima e a consagração da Rússia. Ok? Então eu vou falar só sobre essa situação, se essa consagração já aconteceu, não aconteceu, vai acontecer, etc. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Lembrando que aqueles que querem apoiar o nosso canal, nós temos no nosso WhatsApp um catálogo com alguns livros que nós estamos oferecendo. Inclusive, estamos fazendo a pré-venda aí de 2 livros. O livro de São Roberto Bellarmino, Doutrina Cristã. Tá? São 2 catecismos com mais apêndices com instruções litúrgicas e morais. Muito útil para a formação do católico. E também nós temos o livro A Profecia dos Papas de Monsenhor Alberto Fage, falando sobre a profecia de São Malaquias. Temas muito interessantes para o seu aprofundamento, eu recomendo que vocês adquiram a ambos, também tem outros títulos lá para você conferir. Desde já, muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima, tchau, tchau.